Olá, seja bem-vindo ao canal Testando o seu conhecimento bíblico. Estão preparados? Vamos começar. Primeira pergunta. Qual o nome do apóstolo irmão de André? Número 1, Pedro. Número 2, João. Número 3, Tiago. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Pedro. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mateus, capítulo 4, versículo 18. Segunda pergunta. Qual destes homens abaixo creu no discurso de Paulo em Atenas? Número 1, Tito. Número 2, Dionísio. Número 3, Pompeu. Número 4, Silas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Dionísio. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Atos, capítulo 17, versículo 34. Terceira pergunta. Quem estava doente na casa do centurião e Jesus curou? Número 1, a esposa. Número 2, o filho. Número 3, a sogra. Número 4, o criado. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, criado. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhes e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao 7. Quarta pergunta. Quando Paulo, Timóteo e Silas estavam em Tessalônica, na casa de quem eles se refugiaram? Número 1, Demas. Número 2, Barnabé. Número 3, Apolo. Número 4, Jason. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Jason, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Atos capítulo 17, versículo 7. Quinta pergunta. Quem sucedeu Herodes, rei da Judéia, após sua morte? Número 1, Pompeu. Número 2, Alexandre. Número 3, Potifar. Número 4, Arquelau. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Arquelau. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Mateus capítulo 2, versículo 22. Sexta pergunta. Como se chamava a ilha em que Paulo se encontrava e que fora picado por uma cobra? Número 1, Chipre.
Número 2, Malta. Número 3, Patmos. Número 4, Creta. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Malta. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes acometeu a mão. Atos capítulo 28, versículo 1 e 3. Sétima pergunta. Quem foi escolhido para ser liberto no lugar de Jesus Cristo? Número 1, Barrabás. Número 2, Paulo. Número 3, Simão. Número 4, Dimas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Barrabás. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Mateus, capítulo 27, versículo 21. Oitava pergunta. Como se chamava o mágico falso profeta que Paulo encontrou em Pafos? Número 1, Ágabo. Número 2, Elisama. Número 3, Bar Jesus. Número 4, Trófimo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Bar Jesus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Atos capítulo 13, versículo 6. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos continuar? Nona pergunta. Qual o nome do rio que João o Batista batizou Jesus? Número 1, Eufrates. Número 2, Pison. Número 3, Jordão. Número 4, Nilo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus capítulo 3, versículo 13. Décima pergunta. Quem era a deusa dos Efésios? Número 1, Diana. Número 2, Afrodite. Número 3, Atenas. Número 4, Vênus. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Diana. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Atos 19, 28. 11ª pergunta. Quem estava doente na casa de Pedro e Jesus curou? Número 1, a sogra. Número 2, a esposa. Número 3, o filho. Número 4, o criado. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, a sogra.
E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu-os. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. 12ª pergunta. Como se chamava a esposa de Félix, governador de Cesareia? Número 1, Diana. Número 2, Mara. Número 3, Drusila. Número 4, Antônia. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Drusila. Alguns dias depois, vindo Félix com sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouvindo acerca da fé em Cristo. Atos capítulo 24, versículo 24. 13ª pergunta. Na segunda multiplicação dos pães e peixes, quantos pães levaram para Jesus abençoar e multiplicar? Número 1, 5 pães. Número 2, 6 pães. Número 3, 7 pães. Número 4, 10 pães. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 7 pães. E perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Mateus capítulo 15, versículo 34. 14ª pergunta. Qual destes abaixo esteve preso com Paulo? Número 1, Apolo. Número 2, João. Número 3, Tomé. Número 4, Silas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Silas. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. Atos capítulo 16, versículo 26. 15ª pergunta. Como se chamava o esposo de Maria, mãe de Jesus Cristo? Número 1, Tobias. Número 2, José. Número 3, Jessé. Número 4, Malco. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!